Olá, tudo bem? Venho convidar você a assistir mais esse vídeo, aonde nós estamos dando início à Escola Bíblica Dominical, tá? Com o segundo trimestre da nossa lição, aonde traz lições bíblicas a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A primeira lição é Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Assista esta aula, que será ministrada pelo obreiro do Senhor, evangelista irmão Jorge. Assista, curta, compartilhe, se inscreva, para que você possa receber outras mensagens, outras videoaulas como essas. Deus te abençoe. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. A primeira lição diz assim: Carta aos Efésios, saudações ao destinatário. Textual, texto de ouro da lição, diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. E a verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a Igreja de Cristo. Então, essa é a verdade prática aqui que quando ele diz, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo somos nós, que fomos justificados, estamos santificando-se, para que nós possamos ver a glória do Senhor, porque em breve Jesus vai voltar, vai buscar a sua noiva, vai vir buscar a tua igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, discípulos e outros da cidade de Éfeso, Coríntio, Filipos e tantas outras eram a igreja de Cristo naquele momento, nesse momento, a igreja de Cristo somos nós hoje. E essa lição vai nos orientar para que nós possamos cada dia mais estar mais próximo do Senhor. Aqui na leitura diária, nós temos que na segunda-feira, Atos 9, versículo 3, versículo 5, diz: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Na terça-feira, Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 3, diz assim: a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Na quarta-feira, nós teremos Atos, capítulo 19, versículos 5 e 7, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. E assim sucessivamente, como na quinta-feira, Atos 19, versículo 8, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. E na sexta-feira nós estudamos também o Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31, quando Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos do ministério em Éfeso. E no sábado nós temos Atos, capítulo 20, versículo 3, a prisão do ministério do apóstolo Paulo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola a Éfeso. Eu sei que nós pegamos a revista um pouco atrasada, meus irmãos, devido à epidemia que está acontecendo, mas durante a semana nós teremos um tempo suficiente para que nós possamos estudar os textos bíblicos durante a semana. E agora, então, aqui na primeira lição, a lição está em Éfeso. Aqueles que não tiveram a revista da Escola Bíblica Dominical, abra sua Bíblia, por favor. Em Éfeso, capítulo de número 1 e Atos, capítulo 19. A leitura bíblica em classe eu vou passar para os irmãos. Éfeso, capítulo 1, Efésios, capítulo 1 e Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2.
A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Versículo 2. Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram, ao todo, uns 12 varões. Graças a Deus por essa carta que nos orienta a como sermos batizados, selados pelo Espírito Santo, como andar no Espírito Santo, como ouvir a voz do Espírito Santo. A introdução da lição diz assim: a Epístola a Efésios é dominada e a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nele o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. A princípio, quero dizer aos irmãos aqui que, nessas últimas palavras aqui escritas, quando diz a epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Adoração. Como que eu vou adorar aquilo que eu não conheço? Como eu vou adorar aquilo? Adorar de maneira que eu não sei fazer o correto. A adoração existe um princípio, um meio e um fim. A adoração tem que ser feita com reverência, com amor, com carinho, com dedicação ao Deus que nos amou. Antes de nós sermos formados no ventre da madre, Ele já nos amou. Então nós temos que aprender primeiramente a adorar a Deus e também ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Mas na frente nós vamos ver a diferença de quando nós éramos do mundo, não conhecia Cristo e depois nós passamos a conhecer a Cristo. Nós vamos aprender também nesse trimestre que nós fomos justificados, que Jesus nos justificou. A justificação, eu quero dizer aos irmãos, que já falei várias vezes na sala de aula, que a justificação, ela tira o homem do mundo. Mas enquanto a santificação tira o mundo de dentro do homem. Então é por isso que nós temos que aperfeiçoamento da nossa vida cristã. O que nós podemos fazer, o que nós não poderemos fazer, aquilo que nós deixamos deixar para trás. Não andar mais segundo o ciclo desse mundo. O primeiro tópico aqui, para a sua autoria e a data, muitos já conhecem, eu vou ler rapidamente sem algum comentário. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, a parte A. E o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, no hebraico,
mas que também era conhecido como Saulo. Capítulo 19 de Atos, capítulo 13 de Atos, versículo 9. No hebraico, Saulo significa solicitado. Eu quero que me chamem a atenção aqui, irmãos, que quando esse Paulo significa solicitado, eu quero dizer aos irmãos, abrindo aqui um comentário, que Paulo, ele não escolheu a Cristo. Nós, os irmãos, sabiam que Paulo, ele pertencia à corte romana, soldado, e ele tinha autoridade de prender os cristãos, perseguir, fazer tudo que tinha contra o cristianismo. Mas o que Paulo não sabia é que ele ia ser solicitado. Paulo foi escolhido a dedo quando ele estava com a carta indo para Damasco para matar ou prender os cristãos. E ali no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. O texto diz que aquele caminho, quando ele estava com seus companheiros montados nos seus cavalos, Paulo ouve uma voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem é esse pai? Sou eu, Jesus. Então, fraseando para vocês, ele foi aqui escolhido por Deus, solicitado por Deus. E nós temos o privilégio de aprender com o apóstolo Paulo dessa solicitação, que provavelmente foi uma homenagem a Saul, porque Saul também era do mesmo local, da mesma cidade de Saulo. A única diferença entre Saul e Saulo, irmão, que Paulo foi solicitado, foi escolhido a Deus, chamado por Deus. Enquanto Saul, não, Saul foi um rei, sim, poderoso, sim, mas porém, foi o povo que elegeu, foi o povo que escolheu. Mas enquanto Saul estava com Deus, Deus estava com Saul. No momento que Saul deixou Deus, Deus rasgou o seu ministério. Com Paulo foi diferente. Desde aquele encontro no caminho de Damasco com Deus, com Jesus de Nazaré, o escolhido ele vai até o fim. Ele não desistiu da sua carreira. É o que nós cristãos hoje temos que aprender com o apóstolo Paulo, nos seus escritos, nas suas entrelinhas, como que devemos servir, como ser a igreja escolhida do Senhor. Continuando aqui. Atos capítulo 13, versículo 21, vai dizer que eles eram da mesma tribo. Deixa eu ler com os irmãos aqui. Atos capítulo 13, versículo 21. Volta um pouquinho atrás, antes de Romanos e Coríntios, capítulo Atos 13. E o versículo 21, ele dá aqui testemunho. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então ele era da mesma tribo de Saulo. A diferença é que Paulo realmente ele acreditou no Evangelho, acreditou no Cristo ressurreto, acreditou que aquela morte de Cristo na cruz do Calvário pagou a sua cédula. Os seus pecados foram purificados pelo sangue de Cristo. Como Isaías diz, mais vermelho que seja o seu pecado, vermelho carmesim, o sangue de Cristo purifica e deixa branco como a neve. E Paulo teve tudo isso. Diferente do nosso amigo Saul. Mas continuando aqui, já Paulo significa pequeno. Eu acho linda essa frase aqui, quando diz assim, Paulo significa pequeno. Eu quero dizer aos irmãos que eu também quero ser pequeno. Eu luto para ser pequeno, porque grande é somente o nosso Deus. Poderoso e maravilhoso é o Espírito Santo, é Jesus que deu a vida por nós. Então eu continuo ainda sendo pequeno. Por mais conhecimento que adquira, por mais que eu faça, eu continuarei sempre sendo pequeno. E aqui quando diz assim, Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Só que nós éramos o nome dele romano, mas porém, depois ele vai ser o grande evangelista para
a glória do nome do Senhor. No tópico 2 diz a assinatura do apóstolo apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentio. Nós sabemos que Cristo veio para os gregos e os judeus, mas eles não quiseram, rejeitaram os judeus, rejeitaram Jesus, e o evangelho chegou a nós que somos gentios. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que nós precisamos, Deus está no controle de tudo. Essa epidemia que nós estamos passando é passageira, maior que está conosco do que aquele que está no mundo. A vida nossa está na mão do Senhor. Amém? Continuando aqui, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentio. Romanos capítulo 11, versículo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva, pela vontade de Deus. Meus irmãos, eu gritei aqui, porque quando diz assim, pela vontade de Deus, Efésios 1, capítulo 1, versículo 1, diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não foi pela vontade do homem, não foi vontade do rei, não foi vontade do profeta, do sacerdote. Não foi. Foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus para os nossos dias hoje é que nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós não temos que temer essa epidemia que está acontecendo. Nós apenas temos que lançar sobre ele, como Mateus diz, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Buscai o Senhor enquanto está perto. Deus está pertinho de nós. E vamos lançar sobre ele. Orar por ele, como a Bíblia diz. Oriente, dai paz para Israel. E eu, nas minhas orações, eu sempre, Senhor, dai paz para Israel. Senhor, dai sabedoria aos nossos governantes, aos nossos ministros, para que nós possamos ter um país feliz. É essa a nossa reivindicação. Por isso que Deus aqui, ele nos colocou no tópico 3, ele diz assim, que ele nos identifica como prisioneiro de Cristo. Ele se identifica, Paulo diz prisioneiro de Cristo, eu estou preso em Cristo. Se Paulo estava preso em Cristo, naqueles tempos que a igreja era perseguida, nós também podemos estar presos em Cristo, porque nós temos um país que nós temos a liberdade de ir e de vir, expressar a nossa fé. Prisioneiro de Cristo, como ele diz no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Irmão, essa carta é linda, é maravilhosa, por isso que eu sou amante da leitura. Porque eu sei, meus amados, o que Deus fez na minha vida. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu estivesse sentado numa mesa e ministrando a palavra de Deus para muitas e muitas pessoas. Esse áudio pode abranger os 4 cantos da terra. E hoje eu aqui sentado, quando Deus transformou a minha vida, o quanto Ele me amou, o quanto Ele me ama. E aqui como embaixador de Cristo em cadeia. Olha que o Efésios capítulo 6, versículo 20, ele traz aqui para nós. Efésios capítulo 6, versículo 20, pela qual sou embaixador em cadeias, para falar dele livremente, como me convém falar. Irmão, nós somos embaixadores de Cristo, nós podemos falar dele como nós convém falar. Falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transforma, prepara para morar no céu. Podemos falar de Jesus, que Jesus, quando ele está com seus discípulos nos últimos momentos da vida dele, que ele estava ali para ser preso, para ser crucificado, para ir embora. Ele fala para nós,
Em João capítulo 10, versículo 1, diz: na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral, ovelha mas sobre, por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Cristo é o nosso Salvador, Ele é a ovelha, nós somos ovelhas do seu pasto, é Ele que cuida de nós. E Paulo, nas suas cartas aos Efésios, ele fala muito sobre isso. Como embaixador de Cristo, que ele disse aqui para nós no versículo 20, embaixador, a liberdade que nós temos de se expressar. E quando nós olhamos para João no capítulo 14, ele vai dizer assim, versículo 1, não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e eu vos preparar lugar, virei outra vez. E abre espaço aqui, Jesus está voltando, Ele está à porta. Só quem não quer ver, quem não quer acreditar que Jesus está voltando, mas Ele está voltando, é promessa dEle. Virei outra vez e vos levarei para comigo mesmo. Onde eu estiver, esteja vós também. Aí quando ele diz aqui, mas mesmo vós saber para onde eu vou, conheceis o meu caminho. Eu não, diz assim, quando ele diz assim, eu estou há tanto tempo convosco que não tenho conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai, e diz, tu mostra-me o Pai. E aqui ele promete para nós, aqui o Espírito Santo, ao qual o apóstolo Paulo fala. Fomos selados pelo Espírito Santo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. E continuando aqui a lição, que somos embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere para essa razão. Ele entrega o rol da epístola da prisão exigidas em Efésios, aos Filipos, aos Colossenses e Filemão. Paulo estava preso e ele tinha comunhão, tinha amizade muito íntima com esses irmãos. E lá preso, ele escreve essa carta. Volto a dizer, a tecnologia na nossa palma das nossas mãos nos dias de hoje. Hoje nós temos correio, SEDEC, temos celular, temos a internet para comunicar com alguém que seja do outro lado do mundo. Mas quando Paulo estava preso, Paulo escreveu a carta. Alguém tinha que levar. Como que ele ia ir a cavalo? Demorava dias, semanas, meses para essa carta chegar. Mas Paulo tinha uma comunhão com os seus irmãos em Cristo, uma igreja de Cristo que estava na cidade de Éfeso, e ele escreve essa carta lá, porque ele tinha uma comunhão muito grande, que ele se preocupava com os irmãos, ele amava os irmãos e não queria que nenhum daqueles se perdesse. Por isso que ele manda essa carta de exortação, de instruções para os irmãos que estará cumprimentando eles em Cristo, embaixador de Cristo. Amém? Aqui toca para dizer no tópico 4, data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a viagem à região mediterrânea, Paulo esteve em prisão domiciliar. E por cerca de 2 anos, Atos capítulo 28, versículo 30, vai dizer isso para nós. Então, por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provavelmente da redação da Epístola a Efésios ocorreu por volta dos anos 61, 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, irmão, eu quero chamar a atenção dos irmãos que para nós cristãos, a data não é importante para nós. Se foi 61, se foi 62, 60, para nós não. O importante para nós é o conteúdo da carta para os nossos dias. Esse o importante para nós, até porque a Bíblia não foi escrita cronologicamente. Mas o importante é que nós sabemos quem
o Paulo mandou essa carta. Por quê? Para aqueles irmãos daquele período e para quem nossos irmãos nos dias de hoje. Destinatário, tópico 2, diz assim, isso é só para os próprios irmãos entenderem, porque nas lições seguintes nós vamos estudar bem as doutrinas do apóstolo Paulo para os nossos dias. Apenas para os irmãos saberem aonde era a cidade de Éfeso, a localidade e outras coisas mais. Então, a cidade de Éfeso, fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso na Ásia Menor. Hoje, atual país da Turquia, era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no rio Egeu. A rua principal daquela cidade era pavimentada de mármore. Hoje, para nós adquirirmos um mármore para colocar nas nossas casas, é tão caro, lá era tão baratinho. Mas voltando aqui, fundada em 1050, tornou-se o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Eu vejo a cidade de Éfeso como a cidade do Rio de Janeiro, como Santos, e outras cidades como São Sebastião, como São Vicente, são cidades portuárias, embora o Rio de Janeiro e Santos desenvolveu mais que a cidade de São Sebastião e São Vicente, mas era cidade portuária, e ali o turismo tudo abancava ali na cidade de Éfeso. Era uma cidade portuária, um centro político, comercial, religioso da Ásia. A sua principal rua, já falei que era de mármore. Hoje, para adquirir um mármore na nossa casa é tão difícil, é trabalhado detalhadamente, todos os lados. Era considerada uma metrópole a cerca de 5.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade de 25.000 pessoas, como seria um cinema no dia de hoje. Um teatro hoje cabe quantas pessoas? 5.000 pessoas, e olha. Lá não, lá aquele anfiteatro, o cinema daquela época, vamos dizer assim, comportava 25.000 pessoas sentadas ali, ficavam no estado, e esse ficava na cidade, próximo do estádio com a pista de corrida. Naqueles tempos, essa pista de corrida era onde corria a arena, onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Os cristãos naquela época também que eram presos, eram jogados nos leões, jogavam nessa arena. Então é só o histórico da cidade. Volto a dizer, o importante para nós são as entrelinhas, as instruções que Paulo traz para nós nesta lição introdutória do primeiro e segundo trimestre deste ano. Tópico 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade obrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Irmão, esse templo lá que tem de Éfeso, de Artemis, a Diana, a deusa da fertilidade, as pessoas iam lá adorando essa mulher. Ela era idólatra, vamos falar português mais claro, ela era macumbeira, ela era feiticeira, ela era adivinha. E nós sabemos que, quando olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, vai dizer assim: ficarão de fora os drogados, os adivinhos, os macumbeiros, os roubadores, e assim sucessivamente. Então essa mulher estava fora. E quando Paulo chega lá pregando Cristo ressurreto, causa um tumulto muito grande naquela cidade, porque a venda deles, o comércio deles fertilizantes ali, era o quê? É o nicho de prata vendido no templo.
E quando eu vejo isso aqui visível no templo, eu lembro quando Jesus chegou no templo, os cambistas estavam lá, época da Páscoa, estavam ali, e eles vendendo os animais. E Jesus falou a eles: a casa do meu pai é a casa de oração, eles estão fazendo covil de ladrões. Embora aqui não era o templo de adoração a Deus, mas o templo de adoração a deuses pagãos, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, olhos, mas não enxerga, e ouvido, mas não ouve. É esses deuses. Daí Paulo chega lá pregando o evangelho da salvação, pregando o Cristo ressurreto. Aí causa um tumulto muito grande e começa ali a perseguição de Paulo por causa do evangelho que ele vinha pregando, os ensinamentos que ele recebeu de Deus. Paulo afirma: o evangelho que eu vos ensino não recebi de homem algum, recebi diretamente de Deus. E fraseando aqui, quando Paulo se converte no caminho de Damasco, ele vai procurar estudar a palavra de Deus. Ele vai no deserto de Saara e fica lá por 3 anos estudando. E lá Deus vai revelando para ele, como revelou para João na ilha de Pátamo. Então Paulo Deus vai revelando, vai ensinando para ele, ele vai escrevendo e sai todas essas cartas que depois, mais tarde, ele vem escrever. Mas aqui em Atos capítulo 19, versículo 27 e 29, ele diz assim, a respeito do templo que foi construído a Deus da perpetuidade. Versículo 27 vai dizer para nós assim: não somente há o perigo de que a nossa produção caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele de toda a Ásia, e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, a unanimidade correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônio, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogavam que não se apresentasse no teatro. Por quê, irmão? Por que eles fizeram isso com o apóstolo Paulo? Hoje, os nossos dias não é muito diferente, irmão. Porque Paulo conhecia Deus. Paulo teve um encontro, foi escolhido, foi chamado, foi nomeado por Deus para trazer o evangelho da salvação aos gentios, aos judeus, aos gregos. E quando Paulo começa a mostrar a verdade do Deus vivo, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, essas pessoas do tempo de Diana queriam matar o Paulo. Queriam açoitá-lo, queriam prendê-lo, não permitia que ele pregasse o evangelho. E eu louvo a Deus, sou grato a Deus, irmão, sabe por quê? Volto a dizer, lá eles eram perseguidos, não podiam pregar o evangelho, devido à cultura local. Mas nós moramos num país onde temos a liberdade de expressão, liberdade de ir e de vir. Moramos num país onde nós podemos professar a nossa fé com liberdade. Graças a Deus por isso. Que Paulo passou por todas essas epidemias de perseguição, vamos dizer, mas ele não arredou seus pés. E nós também não podemos, independente das circunstâncias, sempre estar diante de Deus, adorando, louvando, glorificando o seu nome. Temos que exaltar o nome do Senhor, por tudo que Ele fez, vem fazendo e há de fazer por nós. Por isso que eu sou grato a Deus pela vida que eu levo hoje, o seu imenso amor por mim. O tópico 3 diz assim: Paulo, evangelista,
A cidade evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 21. Eu quero trazer à memória dos irmãos uma ilustração, assim, quando disse Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Vamos dizer assim, Paulo chegou na cidade de Taubaté, certo? Vamos ver que a cidade de Taubaté é a cidade de Éfeso, aliás, São Paulo é a cidade de Éfeso, o país, né? Ele chegou aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba. E Paulo, naquele dia, evangelizou, vamos dizer assim, Tremembé, Pinda, Redenção, Natividade, São Luís, Lagoinha, Caçapava, Campo do Jordão, Paraíba. Nesses 3 anos que Paulo aí evangelizou essas cidades. E o apóstolo Paulo encontrou 12 dos seus discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Capítulo 19, no versículo 5 e 7, vai dizer para nós a maravilha que é ser batizado com o Espírito Santo. E vamos ler aqui Atos capítulo 19. Abra sua Bíblia na tua casa, Atos capítulo 19, versículos 5 e 7. Atos 19, capítulo 7. Olha a recomendação e a alegria desse ato de Paulo como evangelista dos gentios. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falava em línguas e profetizava. E esses eram ao todo uns 12 homens. Uns 12 homens, não varões. Não está dizendo que era exatamente 12. É uns 12. Pode ser para mais e pode ser para menos. Mas o que me chama a atenção aqui, impondo-lhe a mão, Paulo, as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Para ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Qualquer um pode ser batizado, independente de quem vai pôr a mão, de quem vai orar, de quem vai receber. Batismo com o Espírito Santo é coisa de Deus. É Deus que sela. É Deus que fala. É o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Aonde colocar a ponta dos pés, o Espírito Santo está conosco. E como alguns judeus resistiam ao Evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. E em Efésios, Deus usou Paulo poderosamente. A igreja crescia, pois até os lenços e ventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Irmãos, o que me chama a atenção aqui, como a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. E aqui, Paulo não é diferença. Os lenços e aventais do apóstolo Paulo eram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos capítulo 12, 19, versículo 12. Fala isso, relata para nós a comunhão que Paulo tinha com Deus. O valor que ele deu daquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. E volta aqui quando Paulo tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, meus amados. Que ele pede a visão, como escama de peixe, ele vai, e Deus fala para Ananias, vai na rua tal, e olha, lá tem um homem lá, chamado Saulo de Tarso. Aí ele fala, não, Senhor, eu conheço muito esse homem, ele mata os cristãos. Não, vai lá, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você é um vaso escolhido. Não tenha nada, você é um vaso escolhido. Aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, faça, porque o Senhor é contigo. É Ele que te capacita. Então, somente se você abrir a mente e o coração para adquirir esse conhecimento, Deus vai falar com você, por intermédio das Escrituras que Paulo deixa para nós. Amém? Graças a Deus.
curava os enfermos e expulsava os demônios com os lenços de aventais do apóstolo. Continuando aqui, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. O Apolo ministrou, ali foi instruído por Priscila e Áquila, Atos capítulo 18, versículos 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. E segundo Irineu, em 130, 202, depois de Cristo, o bispo grego, o primeiro do século, apóstolo João, também liderou a igreja de Éfeso. Aí, quando ele vem no tópico 4, diz assim, saudações de pastorais. Saudações é a mais breve dentro de todos os escritos do apóstolo Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1. Isto é, aqueles que foram separados, vou repetir, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Então, aqui quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, aqueles que foram separados, você foi separado? Você foi consagrado para ser propriedade exclusiva de Deus? Se você foi, glória a Deus. E eu tenho certeza que você foi. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer, Paulo, aos cumprimentos com a palavras, graça e paz, no versículo 1, diz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto ao destinatário, que eu quero botar aqui, dizer, uma expressão que nos lembra gratuitamente, graça e paz, graça, favor e merecido. Eu, você, nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou. E quem tem graça tem paz. Quem tem paz é feliz. Continuando aqui, quanto ao destinatário, a maioria das interpretações considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, a carta do apóstolo Paulo circulou naqueles tempos, circulando nos dias de hoje, e vai circular até Cristo voltar, arrebatar a tua igreja. Propósito e mensagem. Tópico 3. O propósito apresentante da epístola não aborda nenhum problema específico como o outro de Paulo. Porém, os capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que se analisam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e ministérios de magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso, não por causa do apóstolo Paulo. Mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Trazendo para os dias de hoje, as pessoas estão lá no mundo, são pecadores, você fala do amor de Cristo para eles, ele vem para a sua congregação, e aí ele começa a conhecer a palavra de Deus. Muitas igrejas, a maioria, tem as classes do discipulado, ele começa ali a conhecer o ABC do cristianismo, e depois, pela fé, ele desce as águas, é batizado, é selado com o Espírito Santo. Amém? Então, não era por acaso o apóstolo mostra que aqueles crentes de Cristo está no controle do universo inteiro. Capítulo 1, versículo 20 e 22, ele relata isso para nós. Eu quero ler com os irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu,
Nós estávamos mortos em delitos de pecado e Cristo nos ressuscitou. Glória a Deus. Acima de todo princípio de poder, potestade, domínio, de todo nome que semeia, não só nesse século, mas também o vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Aleluia. Cristo é o cabeça da igreja. Paulo mostrou para aqueles irmãos novos convertidos que Cristo é o Senhor. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedice, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Não dá tempo para ler, mas você pode ler Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. O texto vai dizer assim: a salvação é pela graça. Versículo 1 do capítulo 2 de Éfeso diz assim: a vós me ficou estando vós mortos em ofensas de pecado, que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência. O versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmão, graça, favor e merecido. Graça não tem dinheiro que paga, salvação não tem dinheiro que paga, porque Cristo já pagou a nossa salvação. Quando ele verteu sua cruz lá, seu sangue lá na cruz do Calvário. Quando ele disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Tendo ultrapassado a lança ao seu lado, saiu água e sangue. E depois ele vai, é sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscita. E ele está vivo, ele está no meio de nós. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Versículo 5, volta a dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Nós estávamos mortos, mas hoje nós estamos vivos para a honra e a glória do nome do Senhor. Nós estamos vivos juntamente com Cristo, pela graça. Aleluia. Continuando aqui. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Irmão, o que Cristo fez no Calvário é universal. É para os irmãos da cidade de Éfeso, é para o cidadão que estava na cidade de Filipe, da cidade de Colosso, é para os irmãos que estavam em Roma, para os irmãos que estavam em Jerusalém, é para os irmãos que estão aqui no Brasil, é para todos. Nós temos 5 continentes. Jesus fez esse milagre maravilhoso da vivificação para todos. Todos, independente da sua classe social, dependente de quem você é. Você pode ser um presidente, um rei, você pode ser simplesmente um lavrador, um pecuarista. Deus ama todos da mesma maneira. É indivisível o amor de Deus pela humanidade. Então, voltando aqui. Cristãos enfatizados pela universal da redenção para ambos. Continuando. Sobre essa permissão, então, podemos considerar que uma das intenções do autor, isto é, uma das intenções do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, era de atender a múltiplas necessidades da igreja.
numa perspectiva pastoral. Então, múltiplas necessidades. Então, havia muita necessidade e Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo, escolhido por Deus, determinado por Deus, ele faz essa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teórico sobre a igreja do corpo de Cristo. A necessidade que nós hoje temos para adquirir, a necessidade que nós temos de conhecer a obra eficaz de Cristo. A necessidade que nós temos de mostrar aos irmãos que têm menos conhecimento, que eu também estou num caminho de aprendizado, e eu quero alertar os irmãos que muitos talvez não ouviram falar, eu estou num caminho de aprendizado. Eu só vou parar de aprender o dia que Deus me chamar. O dia que tirar meu fôlego de vida, aí eu não vou mais aprender. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida nesta terra, eu tenho um caminho de aprendizado. Porque quanto mais se lê, mais se aprende. E nós estamos nessa pandemia dentro de casa, nessa quarentena, nós temos 24 horas para nós escolher o momento que nós quisermos para estudar a palavra de Deus. Tem um afirmativo de algumas pessoas que diz que é real e verdadeiro, que Deus veio ao mundo, Deus deu 24 horas para nós. 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para descansar. Vamos ficar com as 8 horas de dormir. As 8 de trabalhar, vamos ficar 8 horas com a Bíblia, estudando ela. Quanto mais você estuda, você mais aprende, menos você vai falhar. Continuando aqui o tópico 2, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas de Jesus Cristo. É o cabeça. Capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. Você lê depois na sua casa, na Bíblia aí. E deixa eu lembrar aqui. Você que não tem a revistinha da Escola Bíblica Dominical, mas você pega uma caneta e um papel, quando os irmãos vindouros vierem trazer os estudos, eles vão falando, você vai marcando capítulo, versículo, depois você lê, porque agora no momento não vai dar para vocês lerem, acompanhar. Aí você vai relendo depois que terminar o estudo. Então veja bem que a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo é o cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Capítulo 2 de Efésios, versículo 16. 4. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 5. Tópico 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Capítulo 4, versículo 3, versículo 30. Capítulo 5, versículo 9, versículo 18, versículo 19. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, a intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais na luta contra o diabo. Como nós vamos lutar contra o diabo? Como nós vamos aprender? Como nós vamos fazer isso? Paulo deixa uma receita para nós no capítulo 5, versículo 21, ao capítulo 6, versículo 20. Do capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 20.
Ele nos ensina como lutar contra o inimigo das nossas almas. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera a igreja faça. Eu vou repetir as últimas palavras. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina. O que é doutrina? É uma regra. Se, por exemplo, você é um militar, você tem uma ordem de você chegar no quartel, uma ordem que você tem que sair. Tudo tem suas regras. Então, aqui contém uma combinação de doutrina. Se você é um jogador de futebol, você tem aquela ordem de você chegar para treinar, a ordem de parar. Se você chegar atrasado, sair antes de terminar o treino daquele, se você quer ser um bom jogador de futebol, você vai estar disciplinado. Você não pode fazer parte daquele time. E aqui diz, contém uma combinação de doutrina, de fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. É maravilhoso, é lindo, nós podemos aprender. Eu louvo, glorifico, exalto o nome do Senhor, de ter essa oportunidade de poder falar para os irmãos, e eu também, daqui, extrair benefícios para a minha vida espiritual, para a minha vida do dia a dia. Porque como eu vou andar num caminho que eu desconheço? Eu tenho que andar no caminho que me leva ao céu. Eu não posso andar em becos e vielas, porque eu não chegarei aonde o meu destinatário. Então, eu acho lindo isso daqui. Muito lindo. E a conclusão aqui, quer dizer, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Perdão, desculpa. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, o cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Eu quero abrir aqui suas exortações, nos impele, nos orienta, nos ensina a viver uma vida de santidade. Eu volto a dizer aqui, a justificação, a nossa dívida, Jesus apagou na cruz do Calvário, né? Fomos justificados pela morte eficaz dele. O seu sangue nos purificou de todo o pecado, mas viver em santidade, aquilo que Jesus fez por nós, a obra de Cristo, a justificação tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do homem. Não dá para nós lermos aqui, porque as horas já se foram, mas no livro de Gálatas, capítulo 5, você vai ver quando você está no mundo, o que você pode fazer. E quando você vem para Cristo, selado pelo Espírito Santo, você vai ver o fruto do Espírito. São 9 frutos do Espírito. Enquanto o fruto do inimigo não existe. Amém? Deus o abençoe em Cristo Jesus. Querido eterno Deus, Senhor, aquilo que o Senhor colocou, né, a mim para trazer à tua igreja, trazer aos ouvintes que compartilharam conosco nesta manhã, deixar os seus momentos desafazer para ouvir a voz do Espírito Santo, porque tudo que foi dito aqui, Senhor, não são coisas minhas, são palavras do Senhor. Eu apenas estava transmitindo a essas pessoas. Querido eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, continua, Pai, falando conosco. O Espírito Santo continua nos orientando e nos ajudando a santificar-se para que nós possamos ver a glória do Senhor
quando o Senhor vier buscar a igreja, ou nos chamarmos individualmente, nós possamos ter certeza da nossa salvação. Querido eterno Deus, em nome de Jesus eu oro e agradeço por essa oportunidade de abençoar todos.